Agora, sem mais delongas, sobre os crimes cometidos pelo Bolsonaro. Teve uma reportagem do UOL que conversou com um ministro e um ex-ministro do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Esse ministro falou, olha, o Bolsonaro claramente está cometendo um crime aí de abuso de poder econômico e de usar a máquina pública para fazer campanha eleitoral hoje, no 7 de setembro. No caso foi ontem, mas na entrevista era hoje. Tá. Aí, qual é o problema? O problema é o seguinte, o Bolsonaro ele pegou, gastou milhões de reais para fazer o mega evento. Ok. Aí ele, como presidente da República, ele sabe que tudo que ele fala aparece na mídia, porque ele é presidente. A mídia pode ignorar, como ignora o Thiago dos Reis. A mídia pode ignorar o Lula, como ignorou por muito tempo. A mídia pode ignorar o Ciro Gomes, a Simone, qualquer outro cidadão brasileiro. A mídia não pode ignorar o presidente da República. Então se o Bolsonaro fala, eu sou imbrochável, a mídia tem que dar notícia. O presidente, no evento que celebra 200 anos da independência deste país, a sua grande frase foi, sou imbrochável. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Falou 5, 6 vezes, repetiu, né? Tava cantando até. Engraçado que ele tentou puxar o coro e ninguém cantou com ele. Nem os bolsominions acreditaram, eu acho. Tá. Aí, o que acontece? Ele tem crime, ele não pode fazer isso utilizando o cargo de presidente, porque ele estava promovendo o evento utilizando-se do cargo, então quando ele falava 7 de setembro é o dia, saía na mídia. 7 de setembro vai ser o dia, saía na mídia. Vamos pro tudo ou nada, aí saía na mídia, capa, olha o Bolsonaro e tudo mais. Então ele promoveu o evento utilizando o cargo de presidente. Aí chegou o evento, ele utilizando o cargo de presidente foi discursar. O Bolsonaro não é tonto. Tinha o palanque principal, onde ele poderia discursar se ele quisesse. Ele não o fez. Ele foi num caminhão de som privado, mas ele foi na condição de presidente da República e aí ele discursou como candidato. Para o pessoal que foi ali, ver um desfile militar que foi pago com dinheiro público. Quando você acha que custa tirar os aviões da Esquadrilha da Fumaça do ar, colocá-los lá para voar, em sincronia, mais o salário dos pilotos em pleno feriado, tudo mais, não é pouco, não é barato fazer aviões da esquadrilha, caças saírem voando por aí, não é barato. Aí, quanto custou a logística do evento para tirar os tanques e tudo mais? O governo do Distrito Federal teve que fechar ali a rua porque os próprios bolsonaristas estavam ameaçando invadir o STF, o próprio Bolsonaro depois mandou o exército abrir a rua, o que não foi feito, deu um problemão. Isso tudo tem gasto. Tudo isso tem gasto público. Aí tem o pior problema. Eu falei aqui na semana passada, acabou o dinheiro da campanha do Bolsonaro. O PL, partido do Bolsonaro, distribuiu 10 milhões para a campanha dele. 10 milhões. O dinheiro já foi enviado, o Pix já caiu já faz 2, 3 semanas e acabou. O Bolsonaro não vê mais um centavo de fundo eleitoral. Inclusive o PL já torrou todo o dinheiro que tem, não tem mais um centavo na conta do PL, de acordo com o pessoal do partido. Ok. A campanha do Bolsonaro, claro, ainda não gastou provavelmente esses 10 milhões de reais, mas estava contando com um volume de doações de empresários, principalmente do agronegócio, muito grande. Mas para um candidato à presidência ganhar doações poupudas, esse candidato tem que ter uma coisa chamada expectativa de vitória. O que é isso? O empresário vai doar para um candidato pensando, esse cara vai ser eleito e ele vai fazer políticas que são boas para mim. Eu doando, sendo um dos maiores doadores da campanha, centenas de milhares de reais, eu falo, sou um doador aqui, talvez eu consiga uma agenda com o candidato, tudo mais, Brasil. Ok. Porém, se o candidato não tem expectativa de vitória, o cara fala, eu vou aqui, mesmo um milionário, bilionário, fala, eu vou aqui gastar 300, 400 mil reais pra doar pra esse cara. É dinheiro literalmente na lata do lixo, porque ele não vai ser eleito, esse dinheiro vai para fazer campanha de um cara que não é eleito, não vai servir para nada para mim. O pior, o próximo que for eleito que é rival dele, se quiser pode me retalhar porque eu tô doando para ele. É por isso que quando as doações empresariais eram permitidas sem limite, o que acontecia? Geralmente os grandes empresários, os bilionários, doavam para todo mundo. Vou doar para Dilma e vou doar para o Aécio, então ninguém fica bravo, tá todo mundo feliz comigo. Hoje não. O Bolsonaro estava dependendo das doações do Agro, essas doações não vieram. O maior doador da campanha do Bolsonaro, eu repito, ainda é o Nelson Piquet, que doou 501 mil reais via Pix. Nelson Piquet, que ganhou 6 milhões, doou lá um dízimo pro Bolsonaro, quer dizer, o cashback com dinheiro público. O Bolsonaro deu dinheiro público, Nelson Piquet devolveu pro Bolsonaro via Pix. Tá. O pessoal do agro era para doar 3, 4, 5 milhões cada um. Ninguém doou absolutamente nada. Algumas doações de 150, 200 mil foram, mas é muito menos do que o esperado. O Bolsonaro esperava levantar aí 50, 60, 70 milhões de reais em doações e não está nem perto disso.
Ok. A Força Aérea Brasileira avisou o Bolsonaro: você vai ter que pagar agora toda vez que você usar o avião presidencial para um deslocamento que não seja pura e exclusivamente por conta do seu cargo. Deslocamentos de campanha devem ser pagos. E aí eu te dei aqui o exemplo: uma viagem Brasília-São Paulo custa R$ 200 mil. O Bolsonaro tem que pagar, se eu não me engano, R$ 120 por quilômetro, uma coisa assim. Tá. Brasília-São Paulo, R$ 200 mil. Brasília para o Rio de Janeiro também está quase ali, 180 mil, 190 mil, que o Bolsonaro teria que pagar. Ele saiu de Brasília, foi ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro voltou a Brasília, tudo grátis. Que ele foi como presidente. E aí, como presidente, ele foi no Rio de Janeiro, em Copacabana, fez as imagens que ele queria ali de muita gente, ó, quanta gente ali, apesar de não ter até agora uma imagem de cima que comprova que tinham milhões e milhões de pessoas, como eles estão mentindo que foi. Mas naquelas imagens que o bolsonarismo é especialista em fazer, tinha muita gente, ok. Aí, ele fez lá um discurso em que atacou o STF indiretamente, atacou o Lula, presidente da República, fazendo discurso de dia da independência, não ataca aliado, não ataca rival político, não ataca adversário político. Ou seja, imagina a Dilma, independência do Brasil 2014, a Dilma pega o microfone e começa a falar mal do Aécio Neves, xingar o Aécio Neves. Não aconteceu. Ela fazia um discurso pró-Brasil, ó, Brasil, somos independentes, tudo mais, ok. O Bolsonaro não, atacou o Lula. Então ele foi lá como candidato. A grande mídia já cantou a bola. Tanto é que o Globo News deixou os outros candidatos falarem. Agora tem um movimento entre jornalistas para que o resto dos canais de TV também deem para os candidatos o mesmo tempo que deram para o Bolsonaro. Porque a CNN Brasil ontem foi 100% Bolsonaro praticamente o dia inteiro. E aí o Bolsonaro fala, ele mente, pode até depois de 20, 30 minutos chegar um dos especialistas da CNN e desmentir o Bolsonaro, mas a pessoa assistiu já a mentira e mudou de canal, pronto. Entrou na cabeça, já era o que o Bolsonaro queria. A Jovem Pan tem que ter a concessão cassada a partir do ano que vem. Se o Lula não caçar a concessão da Jovem Pan, eu vou fazer um vídeo aqui criticando o Lula. Tem que caçar a concessão da Jovem Pan. Tem que ser caçada. A Jovem Pan usa uma concessão que é pública para fazer campanha para o Bolsonaro. A Jovem Pan já foi notificada por fake news contra o Lula e por campanha ilegal para o Bolsonaro. E a Jovem Pan ontem utilizou isso. Falou, nossa, fomos enganados, a gente não sabia que ele ia falar como candidato. Todo mundo sabia. A Jovem Pan utilizou isso para ficar o dia inteiro fazendo campanha para o Bolsonaro. O Metrópolis virou o canal oficial do Bolsonaro também, faz campanha para o Bolsonaro. A Globo News também fez, porém, eu nunca imaginei isso. Eu não sei quem é o diretor de jornalismo da Globo News, mas pode tirar o lugar do William Bonner e ir para o Jornal Nacional. A Globo News hoje é um do... Grava o que eu tô falando, que eu nunca imaginei falar isso. A Globo News é hoje um dos canais mais honestos na cobertura política. Você consegue acreditar no negócio desse? Primeiro, olha que nível ruim que a gente tá. E segundo, melhorou. Principalmente os programas da Andréa Sadi, você vê lá, eles não são parciais. Eu discordo de muita coisa que falam, principalmente sobre economia, muita coisa sobre Lula que fala eu discordo, mas é aquela, discordo, mas fale. Não é mais o que era a Globo News golpista dos governos Dilma e nem a Globo News pró-Bolsonaro de até alguns meses atrás. Não, mudou completamente. A Globo News, os entrevistados da Globo News falaram, o Bolsonaro cometeu claramente crime. Hoje, além dos crimes comuns que ele cometeu, ele está aí abusando de um poder econômico, porque vários empresários bolsonaristas pagaram para as pessoas irem. Tinha gente, estavam distribuindo lá, eu mostrei aqui a foto ontem, e é sempre bom mostrar novamente, eles estavam distribuindo até comida para os manifestantes. Ó, tá aqui, ó, vou mostrar a foto, os manifestantes comendo aqui pão com mortadela, tá vendo? Ó? Então, o pessoal estava comendo, estava sendo distribuída a comida. E tem vários relatos de empresários que estavam pagando R$100 mais de ajuda de custo, mais a comida para quem fosse para Brasília, ou para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo em ônibus fretados. E empresários que fretaram ônibus pagando do próprio bolso para levar gente para um ato de campanha do Bolsonaro. Isso é abuso do poder econômico, isso é doação ilegal de campanha. Não pode. O empresário não pode chegar e ficar pagando coisas indiretas para encher um comício de tal candidato, a não ser que isso seja doação oficial. No caso do Bolsonaro, está sendo feito. Cada vez mais crimes vai pegar uma cana brava. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!